Sejam bem-vindos aqui na Masterclass de Operações aqui da Distacha. Vamos começando aqui a Masterclass. Eu sou o Couto, sou sócio aqui da empresa. A Daniele está aqui comigo, também sócia da Distacha. Ela é responsável pela parte toda de operação da gente. E a Dani e eu, a gente vai conduzir essa Masterclass aqui de hoje. Dani, quer dar um alô? Olá, bom dia pessoal. Aproveitem aí esse momento, fiquem à vontade para tirarem as dúvidas. Estamos aqui para vocês. Legal. Hoje a gente vai percorrer nessa próxima hora e meia todos os temas que são relacionados ali à operação do TEF da gente. Eles passam pela plataforma que é o Distacha Plus, que é o portal que vocês usam para fazer automaticamente todas as parametrizações do nosso TEF, e vai falar também sobre como instalar no ponto de vendas tanto o nosso software quanto o PIMPAD. Então são esses os 3 passos que chegam ali ao cliente estar operando. Cria uma assinatura no nosso portal que tem todas as parametrizações e faz as instalações ali no ponto de vendas. A gente vai percorrer isso, vai falar também sobre o apoio no dia a dia, suporte, e termina ali com algumas dicas importantes. A gente começa sempre falando um pouco aqui de como funciona assim, a transação do TEF. Tudo que vocês forem implementar junto com a gente vai passar obrigatoriamente por esse fluxo aqui de uma venda, de uma transação como está aqui na tela. Basicamente, quando o cliente está lá no caixa do ponto de vendas do comerciante, o comerciante faz um lançamento na aplicação de vocês, R$ 50 de venda, por exemplo, no crédito. O nosso software automaticamente é acionado, leva essa informação para o hardware de captura, que é o PIMPAD, e aí aparece lá na tela, passe seu cartão, R$ 50 no crédito. O cliente coloca o cartão, a senha e tudo mais, e aí a partir dali a transação faz a primeira viagem, que é o quê? A Distacha captura essas informações todas, senha, número do cartão, valor, quem é o cliente, e leva isso para o adquirente. Nesse mesmo milissegundo, o adquirente vai buscar as aprovações com o emissor, que é o banco, ou com a bandeira, Visa, Master e por aí vai, e aí ele volta com uma resposta, ou positiva, transação aprovada, ou negativa, transação negada. Essa é a segunda viagem ali da transação. A transação sendo aprovada, a gente coloca essa informação na aplicação, no PIMPAD também, e a automação, a aplicação de vocês recebe o comprovante da gente e gera ali o protocolo para impressão. Então sai o comprovante lá impresso no caixa, comprovando ali a venda e tudo mais. E aí a gente recebe de volta essa informação que o comprovante saiu, que foi entregue para o cliente, e aí vem a terceira viagem da transação, que é o quê? A gente volta para o adquirente dizendo, olha, aquela transação que você aprovou, deu tudo certo, o comprovante foi entregue para o cliente. Essa é a terceira viagem de uma venda. Por que eu estou falando isso? Tem alguns conceitos aí importantes envolvendo esse fluxo transacional. O primeiro é o da transação pendente. O que é a transação pendente? É nessa terceira viagem, quando a transação já foi aprovada, ou seja, o cliente já teve o limite impactado de crédito do cartão, se ele abrir o aplicativo do cartão, vai estar lá o valor da venda, o comerciante vai receber porque já foi aprovado, está tudo certo. Só que, por alguma razão, ou de comunicação, ou até mesmo o cliente cancelou a venda, né, na hora ali, depois de sair o comprovante e tudo, o comprovante não foi entregue. E aí, essa transação ela fica como pendente. Mas a transação foi aprovada, o cliente vai receber, só que a gente dá um tempo ali, alguns dias, para ele confirmar ou não aquela venda. Outros 2 conceitos importantes que vão envolver também as parametrizações de um cliente novo, principalmente. Primeiro é o número lógico. O que é o número lógico? É uma chave que identifica aquele cliente, aquele estabelecimento comercial e as suas informações junto ao adquirente. Cada adquirente tem uma regra de número lógico e é uma das informações que a gente precisa para ativar aquele cliente junto ao adquirente. É uma forma do adquirente saber quem é o cliente, quais são os dados cadastrais, qual é a taxa negociada, qual é o domicílio bancário para depósito e quais são as bandeiras também que na carga de tabela do adquirente vai permitir o comerciante aceitar lá no ponto de vendas. Ou seja, todas as bandeiras que aquele comerciante acordou com o adquirente para serem aceitas vão aparecer num arquivo, né, onde tem ali a famosa carga de tabela, que os adquirentes passam ali a lista de bandeiras e cartões que podem ser aceitos pelo comerciante. Última coisa importante, gente,
todo esse ambiente ele é muito rígido aqui do ponto de vista de segurança das informações. A gente segue obrigatoriamente uma metodologia internacional de segurança, que é o PCI. A Distache é triplamente certificada. A infraestrutura da gente, a aplicação e a nossa capacidade de lidar com chaves criptográficas, tá? Então, é um ambiente muito protegido que envolve não só a Distache, mas todo mundo que trafega esse tipo de informação sensível, né? Que envolve um pagamento, envolve uns dados do cliente. Bom, então tudo que a gente for falar a partir de agora, né, envolve esse fluxo aqui. O equipamento, né, principal, como eu mencionei, né, é o PIMPAD. Aí duas coisas importantes aqui, né? Primeiro, o PIMPAD é um equipamento muito seguro, muito maduro, de ampla utilização no mercado. Ele é tão seguro que muitas vezes tem versões aí, quantos anos de PIMPAD, e se não tiver pelo menos na versão 2.12, ele pode dar algum tipo de erro de comunicação, tá? Então, sempre se atentem qual é a versão que o PIMPAD tem lá no cliente, tá? E a outra coisa interessante, o PIMPAD, junto com o software da Distacha, ele é um equipamento que ele é genérico, né? Ou seja, independente da cor dele, da marca e até de quem é o dono do equipamento, pô, o adquirente A botou lá o equipamento para o cliente. A gente pode mandar aquela transação de cartão ou de Pix para onde o cliente indicar. A gente vai falar isso daqui a pouco, quando eu entrar aqui na parametrização. Pô, mas essa semana mesmo, a gente fez uma instalação numa farmácia que ele tinha um PIMPAD laranjinha do Itaú. O Pix era do Itaú, mas todas as transações de crédito e débito iam para Stone porque era onde o cliente tinha mais vantagem. Então, independente da cor, da marca e de quem é o dono do equipamento, o comerciante com a Distacha, ele tem uma liberdade total de parametrizar quem são os parceiros para onde a gente vai mandar aquela transação. A gente já vai entrar agora aqui na prática, né, que é entrar na plataforma de parametrização. A Dani vai entrar a fundo ali em todos os processos da plataforma, mas como é que ela funciona dentro da nossa topologia? Isso aqui é um exemplo de como é organizado a arquitetura aqui da Distacha. A gente tem um software que vocês instalam no ponto de vendas, que fala com o PIMPAD, que fala com a aplicação de vocês. Esse software aqui faz aquele fluxo transacional, que captura as informações daquele fluxo transacional, manda para a nossa aplicação de servidor, que fica totalmente na nuvem da Oracle, e aí a gente ali manda para os adquirentes, manda para os bancos de Pix, todo mundo, cartões regionais, vouchers, todo mundo que a gente tem integração direta. E aí apareceu aí na tela agora um elemento que é o nosso portal, que é o Distacha Plus. O portal é um front, mas ele está conectado por trás a um elemento que é o SGD, que é um gerenciador de informação e de tarefas. O SGD que faz com que toda a parametrização aconteça automaticamente, sem nada manual, em tempo real, instantaneamente, que é o grande benefício que a gente tem ali com o portal e todas as parametrizações da gente. Bom, vamos começar na prática, Dani? Vamos sim. Vou acessar aqui nosso portal, DTX Plus, apresentar aqui para vocês as principais operações, como o próprio Marcelo Couto comentou, que é a inclusão de novos clientes, ativação de terminais, até mesmo cancelamentos, se for necessário, de algum produto ou de alguma própria assinatura, a visualização de vendas, confirmação de vendas, alteração de roteamento. Apresentar aqui para vocês todas essas principais operações, onde vocês, parceiros, vão ter total autonomia e eficiência para poder conduzi-los. Então, vocês vão estar colocando aqui o e-mail de vocês e a senha. Caso vocês não lembrem ou já tenha preenchido aí a senha e não lembre mais, é só clicar aqui em esqueceu a senha, vocês vão receber um outro e-mail para redefinir a sua própria senha. Ao acessar a primeira vez o portal, ele vai apresentar duas opções para você, parceiro. A visão DTX Plus Partners e a visão DTX Client. Só você, parceiro, tem essas duas visões. O estabelecimento comercial, o cliente final, ele só vai ter a visão DTX Client. Eu vou iniciar com vocês a visão Partners, porque é a visão aonde vocês vão estar imputando as informações do seu cliente. Depois eu passo para vocês a visão do Client. Então, entrando aqui na visão do Partners, é a visão aonde vocês vão estar gerenciando o cliente de vocês. Então, aqui vai ter a relação dos CNPJ, das assinaturas que vocês vão estar incluindo aqui para cada cliente. Como a gente trabalha, cada CNPJ, estabelecimento comercial que você for estar colocando na plataforma, a gente gera uma assinatura conforme os produtos que forem sendo adicionados. Cada assinatura ela tem um estágio onde ela percorre aqui dentro da nossa plataforma. Ela entra num processo de em ativação, em alguns minutos ela já vai para ativa
que é o processo que a gente faz junto com o adquirente, que é a aprovação, validar junto ao adquirente se aqueles dados daquele estabelecimento, se o credenciamento dele está válido, a gente vai estabelecer uma carga de tabela junto ao adquirente e dando tudo certo, automaticamente ela já vai trazer essas informações e a assinatura desse cliente vai ficar para o status ativo, onde está habilitado a fazer a ativação lá no seu cliente. E caso dê algum erro, ele vai para o processo de erro de credenciadora. Então, eu vou iniciar aqui com uma nova assinatura, mostrando aqui a etapa de como vocês vão colocar um cliente aqui na plataforma. Então, vou dar um exemplo aqui, vocês vão digitar o CNPJ do seu cliente final, vão colocar o nome fantasia. Aqui vai apresentar para vocês apenas a revenda de vocês. Como eu estou com a visão destacha, eu consigo ver todas as minhas automações. E os dados aqui abaixo, de contato e endereço, é o dado do cliente final. Não é o seu dado, é o dado do cliente final. Então, qual é o contato do responsável legal lá da empresa, celular e o e-mail. Caso o seu cliente final ele te forneça um contato diferente de financeiro, suporte comercial, você preenche. Normalmente, você não tem essa informação, você pode replicar a informação para baixo. Depois você vai preencher o CEP do estabelecimento. Ao dar aqui o tab, ele já vai fazer uma consulta com o CEP, trazer auto-preenchidas as informações e você termina de preencher o que falta. E aqui você precisa preencher o CPF do representante legal do estabelecimento. Ao preencher, você coloca o nome completo e o e-mail do cliente final. Observa que agora veio habilitado aqui o botãozinho de continuar e eu vou para a segunda etapa, que é a etapa do plano de assinatura. Então, ao dar continuar, ele vai aqui para a etapa de plano de assinatura. É nesse momento que você vai ter um plano ou mais de um plano negociado aqui com a Destacha, onde vai apresentar aqui para você. E aí, ao selecionar aqui o plano, é onde você vai estar selecionando os produtos que esse cliente vai estar contratado aqui conosco. Então, normalmente o primeiro produto é o TEF padrão primeiro PDV. Caso ele tenha mais de um ponto de venda, por exemplo, é um estabelecimento que tem 3 PDV, você vai estar colocando o primeiro, que é o TEF padrão primeiro PDV, e adicionando aqui os PDVs adicionais. O adicional você pode estar incluindo a quantidade que esse cliente precisar, tá? Você pode adicionar ou diminuir. Ou caso você não saiba agora, não tem problema, não precisa adicionar agora nesse primeiro momento. Mas é obrigatório o primeiro, que é pelo menos um PDV, ele tem que ter aqui nessa assinatura. E aqui também você já pode adicionar aqui o produto Pix, sabendo que esse cliente vai utilizar o Pix vinculado aqui ao TEF, você já pode adicionar também aqui o Pix. Feito isso, aqui eu estou dando um exemplo que esse estabelecimento ele vai ter aqui 3 pontos de venda e um Pix. Vai apresentar aqui para você uma automação, que é a automação com quem você foi homologado, aqui conosco, e vai dar aqui continuar. A próxima etapa, que é de credenciamento e roteamento, você vai selecionar aqui qual é a credenciadora adquirente no qual o seu estabelecimento comercial, esse cliente, se afiliou para utilizar as vendas com cartões, tá? Então, por exemplo, esse estabelecimento se afiliou com a Cielo, ele também fez contrato com a Uzirede, que é lá do Itaú, ele também usa a Sicredi, que é pela BIM. Então, ele tem aqui 3 adquirentes que ele é afiliado, porque ele tem uma taxa diferenciada por bandeira com cada um deles. Então, você vai estar selecionando aqui tem a lista de todos os adquirentes no qual nós estamos aqui homologados, e ela vai trazendo aqui abaixo para você, onde você vai preencher os dados de número lógico, identificação, que são parametrizações de quando o cliente ele se afilia junto à credenciadora, à adquirente, ela gera um número de identificação, como se fosse o CPF, o RG do cliente perante a adquirente. É esse código de identificação que é enviado para identificar o cliente junto à credenciadora. Para cada uma delas, ela tem um formato e um número e uma informação diferenciada. Então, por exemplo, para a Cielo, é um número lógico de 8 posições. Já o Uzirede é numérico e esse campo tem 15 posições. A BIM, que é aqui o exemplo da Sicredi, ela vai fornecer um campo código de estabelecimento e um campo terminal lógico que começa com TF. Uma vez preenchido, você vai estar seguindo para a próxima etapa. Mas antes disso, você precisa selecionar aqui através da estrelinha qual dessas 3 credenciadoras, quando ele tem mais de uma credenciadora, é a principal. O porquê disso?
Como ele tem 3 credenciadoras, e normalmente dentro dessas 3 credenciadoras, por exemplo, bandeira Mater, Visa, ela vem nas 3 adquirentes. Você selecionando aqui uma das adquirentes principais, eu já vou fazer um roteamento automatizado para você. Por exemplo, se eu selecionar a Cielo, então tudo que tiver de bandeira que veio na carga da Cielo e que tiver igual em outras adquirentes, eu dou preferência para o roteamento para Cielo. Mas você pode fazer essa alteração a qualquer momento. É só para que você não tenha que ficar fazendo roteamento manualmente logo na sequência. Ao dar continuar, como eu selecionei lá no plano o Pix, aqui ele vai pedir para você selecionar qual é o banco Pix que esse cliente vai estar utilizando. Como o Pix ele é um processo um pouco mais demorado, precisa criar credenciais, chaves, você pode pular essa etapa e fazer esse preenchimento depois. Ou se você já tiver isso feito, você pode vir aqui e já preencher. Por exemplo, se ele for utilizar com a Cielo, ele vai te pedir qual o tipo de chave que ele criou, vai ter que informar o Client ID e o Client Secret, que são as informações exigidas aqui pela Cielo. Ao pular aqui essa etapa, ele vai para o processo de gestão de usuário. A gestão de usuário é o momento que você pode criar aqui um usuário para o cliente estabelecimento final, ele poder acessar o portal Visão Client, onde ele vai conseguir acompanhar as vendas. É super simples, é só você criar um e-mail aqui, colocar um nome, um sobrenome, e colocar aqui o acesso, ou simples ou completo. A diferença do simples para o completo é que o completo ele consegue ter uma visão de tratamento de pendências. Ao clicar em finalizar, ele vai criar uma assinatura para você e você vai voltar aqui na visão geral para acompanhar essa assinatura. Então, esse é o processo de colocar uma nova assinatura. Ao você criar uma nova assinatura, ele vai apresentar a listagem para você desse cliente que você colocou e essa assinatura, ela ia aqui para o primeiro status em ativação. Depois de uns 3 minutos no máximo, que é o processo que a gente faz automaticamente junto com a credenciadora, que é fazer a carga de tabela, validar se aquelas credenciais que você colocou tá ok e ativo, ele vai para o processo de ou erro de credenciadora ou ativa. Eu vou dar um exemplo desse estabelecimento que ele tá com uma assinatura ativa. Estando ativo, é sinal de que você já pode fazer a ativação lá no estabelecimento, que é instalar o nosso client lá no ponto de venda e fazer a ativação do nosso client, ele está pronto para transacionar. Então, vocês viram esse processo de ativação de um cliente que a Dani percorreu ali, é super rápido, super simples. Vocês não vão mandar para a gente e-mail, planilha, nada disso. É 100% dessa maneira. E a ativação leva menos de minutos. A gente sempre fala 3 minutos, né, para tangibilizar, mas às vezes é instantaneamente, porque não tem nada manual entre aquele processo que a Dani mostrou e o adquirente. A gente já conecta tudo automaticamente com o adquirente, com o banco de Pix, e não tem nada manual. Então, por isso que fica rápido, né? Em minutos você ativa qualquer cliente com a Destache. Então, aqui no processo de assinatura, você consegue ver a etapa, você consegue também vir aqui ver todas as assinaturas ativas, todas as que foram canceladas. Então, uma assinatura ativa, ele não quer mais utilizar a Destache, eu consigo vir aqui, excluir a assinatura, ele vai trazer toda a relação de assinaturas que ele tem, eu posso selecionar todas e confirmar o cancelamento. Eu coloquei um PDV adicional a mais, ele não vai mais utilizar. Eu posso vir aqui e somente excluir o PDV a mais que eu coloquei que ele não vai mais estar utilizando. E ao confirmar, eu vou dar um motivo e vou cancelar apenas esse PDV a mais que eu incluí. Consultei o meu cliente, eu digitei aqui um CNPJ, o nome do meu estabelecimento. Por exemplo, esse cliente ele tem várias assinaturas, porque em algum momento eu fui colocando produtos para ele. Se você contratar qualquer produto em momentos diferentes, cada momento de contratação vai ser uma assinatura diferente para o mesmo CNPJ. Exatamente. Num momento ele contratou aqui o DTX Pro, criou uma assinatura. Em um momento ele contratou o Pix, criou outro número de assinatura. Então, cada momento que ele foi lá colocando mais produtos, foi criando assinaturas. Então, eu entrei lá na edição de uma assinatura. Ao entrar na edição da assinatura, ele entra nessa etapa. Aqui são os dados que você preencheu lá no processo de onboard, quando você criou a assinatura. Aqui em suas assinaturas vai estar mostrando todas as assinaturas que estão ativas aqui para o seu cliente. Aqui em credenciadora, são todas as credenciadoras que você incluiu e qual o status de cada uma delas. Então, por exemplo, esse cliente ele tem 4 credenciadoras e dentro das credenciadoras, as 4 estão ativas. Aqui tem um número lógico, ele está criptografado, porque a informação para ela não estar vigente para todo mundo, por regra de segurança. E aqui você consegue visualizar as informações que desceu na carga de tabela da credenciadora. Esse é um ponto importante, porque você, parceiro, pode ter essa visão e conseguir dar um suporte nesse
acessar o seu cliente. Então, por exemplo, imagina que ele só tem a Cielo aqui de credenciadora e o seu estabelecimento está dizendo que o cartão de bandeira X não está passando. Você vai olhar aqui a listagem de bandeiras que desceu na credenciadora e vai ver se esse cartão está aqui para esse estabelecimento ou não. Então, aqui você consegue visualizar todas as bandeiras que desceu para esse estabelecimento e que, dentro dessa bandeira, qual tipo de modalidade ela aceita. Por exemplo, a bandeira Amex só vai funcionar na modalidade crédito e essa relação de BINs de cartões que está aceito para esse cliente. Por exemplo, aqui, se eles entrassem em contato com você dizendo que o cartão VR não está passando, não tem a bandeira VR, por exemplo, aqui, não vai passar de modo geral esse cartão. Ele teria que entrar em contato com a adquirente e verificar se a adquirente aceita esse tipo de cartão e se afiliar junto com a própria bandeira para se transacionar via GetNet e depois a gente forçar uma carga de tabela para descer essa nova bandeira. Você também consegue excluir a qualquer momento, não precisa abrir o chamado, o cliente não está mais trabalhando com a Cielo ou com alguma delas, você consegue vir aqui excluir a credenciadora, excluiu, automaticamente ela já vai estar excluída, já não vai estar mais passando esse cartão ou o que tiver roteado para essa credenciadora lá no ponto de venda. Se deu algum erro de credenciadora nessa adquirente, você consegue vir aqui, alterar e mudar o código de estabelecimento. Então, por exemplo, você incluiu a credenciadora, deu erro de credenciadora porque o código de estabelecimento está errado. Você, próprio parceiro, consegue vir aqui e alterar, porque você digitou o código errado ou o cliente passou um número errado. Você mesmo consegue alterar, salvar, já vai submeter uma nova carga. Aqui, pessoal, tem algumas bandeiras que, por ser um posto de gasolina, não faz sentido, então ele não seleciona rota, mas olha a lógica dele do roteamento, né? Vocês lembram que ele tem 4 adquirentes. E aí, olha a configuração que ele fez. Ele tem uma condição boa com o Itaú no débito da Visa, da Master e da Elo. Então, ele usa o Itaú nessas 3 bandeiras e modalidade, débito. No restante todo, ele usa a GetNet do Santander. E isso ele já mudou várias vezes. GetNet com PagBank, ele já foi só Cielo, ele vai alterando conforme as propostas que ele recebe. E essa é uma das vantagens, né, de usar a destacha, pessoal. O comerciante ele pode fazer a configuração dinâmica como ele quiser. Hoje é muito comum aquele balcão cheio de POS, né? Com a destacha isso acabou, porque fica automático. Ele fez essa parametrização, automaticamente é isso que o PINPAD vai obedecer lá na ponta, sabe? Não depende de funcionário pegar a maquininha certa. E a outra coisa, se ele receber uma proposta melhor, ele pode solicitar vocês e vocês alteram isso na hora. Como a Dani está mostrando aí. Ele não quer mais usar o Itaú no débito, ele quer usar o PagBank, se clicar ali, na hora está valendo isso no PINPAD. Você não vai precisar mandar um e-mail para nós, abrir um chamado, nada disso. Nessa aba de Pix, como nesse exemplo aqui, esse cliente ele já tem um Pix ativo com o Banco Santander. Caso o cliente mude, você pode vir aqui excluir, selecionar um novo banco e fazer as configurações. Automaticamente vai mandar as informações. Estando válida, ela já vai ficar como ativo. Se der alguma mensagem de erro, vai apresentar uma mensagem de erro dizendo que os dados de credenciais estão inválidos, alguma coisa nesse sentido. Dentro do nosso site, falando sobre o Pix, destacha.com.br, aqui em Manuais Pix, nós temos os manuais de todos os bancos para poder orientar o estabelecimento de como que ele chega a fazer a credencial para utilizar a API da Destacha. Como cada banco tem um processo de bankline diferenciado, um pede Client ID e Client Secret, o outro é apenas um consentimento que tem que ser feito. Então aqui a gente tem, para cada banco que a gente é credenciado, um manualzinho de como ser feito. Bom, nessa parte aqui de terminais Destacha, esse é um item bem importante, que é onde você, parceiro, vai estar administrando a parte de ativação dos pontos de vendas aí do seu estabelecimento. Então, por exemplo, para esse cliente aqui, ele tem 4 terminais, 4 pontos de venda disponíveis para ele poder utilizar lá no estabelecimento. 2 pontos de venda, 2 PDV já estão habilitados através dessa assinatura 5400 e essa assinatura 10016, e tem 2 pontos de venda que está disponível, que ele pode fazer a instalação lá e fazer a ativação, com esse código de assinatura, cada um deles aqui. Então, por exemplo, esses 2 que já está habilitado, quando você faz a ativação, a habilitação lá do ponto de venda, você vai fornecer o CNPJ do cliente no processo de ativação e o número da assinatura que tiver disponível para você fazer a ativação. Uma vez ativado, ele vai estar com o status de habilitado.
Então, por exemplo, esse ponto de venda aqui, ele foi ativado através dessa assinatura e a gente grava todas as informações aqui para carimbar aquele estabelecimento aqui com o nosso servidor. Então, a gente pega todos os dados, qual o sistema operacional, qual o MAC, qual o host que o terminal está sendo utilizado. Se esse terminal for formatado, você não vai conseguir subir o nosso cliente da forma que estava utilizando antes. Por mais que você tenha voltado a pasta do nosso instalador lá, ele não vai conseguir ativar. Tem que vir aqui, excluir o terminal que foi formatado e ativar novamente. Essa opção aqui de desativar, o cliente não está pagando, você consegue vir aqui e bloquear o terminal temporariamente. Você não está excluindo a assinatura, mas está bloqueando aquele ponto de venda não transacional. Você consegue também vir aqui e bloquear. A parte de gestão de usuário. Você, parceiro, você consegue a qualquer momento criar novos usuários para o seu cliente final ou um novo usuário de visão partners. É o mesmo processo, você vai colocar o e-mail, o nome e o sobrenome e vai colocar o tipo de permissão. Nós temos duas permissões, a partners, lembrando que a permissão partners é apenas para pessoas que trabalham com vocês. Visão partners, ele vai conseguir criar assinatura, gerenciar todos os seus usuários, alterar rota, criar credenciadora. Então é muito cuidado ao dar uma visão partners para um usuário final. E a visão cliente é a visão que você vai dar para o estabelecimento final para ele conseguir visualizar as vendas. Uma vez criada a visão cliente, você tem que vir aqui e selecionar qual é a empresa que ele vai ter essa visão. E ao adicionar, ele vai dar permissão para aquela empresa para ele conseguir visualizar. Caso o usuário que você criou não recebeu o e-mail, você consegue vir aqui e forçar o envio do e-mail para ele redefinir a senha lá e ter acesso à visão. Ou você consegue vir aqui e editar as permissões dele também. Adicionar nova empresa para ele conseguir visualizar. Aqui agora eu vou para a visão cliente para mostrar para vocês. Eu vou só nessa setinha aqui que eu não preciso logar novamente. Eu vou aqui para a visão cliente, que é a visão aonde você, parceiro, também tem a visão, ou o estabelecimento comercial final tem essa visão. Se o cliente final você deu a permissão para uma empresa, ele só vai conseguir ver a empresa dele. Você, parceiro, vai conseguir ver o seu CNPJ. Então, eu vou dar o exemplo daquele cliente que a gente estava visualizando aqui. Então, a primeira etapa, a visão que você tem é a visão geral. Por exemplo, aqui eu estou consultando esse post. Aqui o que ele traz? É uma visão aqui de um dash do que está acontecendo agora nesse momento. Esse cliente ele já transacionou esse total de valores, 175 total de vendas. Essa é a visão do ticket médio dele de hoje. Aqui a gente separa o quanto que ele transacionou por credenciadora, o quanto que ele já transacionou de Pix. A gente consegue também mostrar para ele uma visão do que ele passou em débito, em crédito, em parcelamento. Então, aqui ele sempre vai trazer a visão do hoje, mas eu consigo aqui tirar uma visão de um tempo maior, eu consigo também aqui filtrar e ele vai trazer aqui uma visão diferenciada num período maior. Agora aqui, em vendas detalhadas, é a transação por transação do seu cliente. Você consegue também mudar por credenciadora, você consegue fazer uma visão por horário, por dia e assim por diante. Então, por exemplo, eu quero saber todas as vendas desse cliente de hoje que ele passou por Pix. Ao filtrar aqui, ele vai trazer todas as transações que ele passou por Pix, o status. Eu consigo aqui tirar o comprovante, a segunda via do comprovante. Eu consigo exportar essa relação aqui para um Excel ou para um PDF. Então, por exemplo, o cliente te acionou lá na linha e falou, olha, eu estou com um problema de uma venda de 47,20 que passou aqui, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe status nenhum, mas ele te falou o valor. Aí você vai olhar aqui, ó, tem 3 vendas de 47,20. Eu vi que uma realmente não passou, ela foi negada. Vai até a adquirente responde se está aprovada ou não, né, autorizado ou não. Caso não seja autorizada, a transação vai ficar com um motivo aqui de negada. Então, ela trouxe aqui um código para a gente de negada. Nesse caso aqui, não foi autorizado pela credenciadora. Você consegue ter detalhe também aqui, qual foi o terminal que passou lá no caixa. Nesse caso que foi autorizado, tem o número de autorização, tem o NSU, tem um comprovante. Então, essas são as informações que você consegue aqui entrar no detalhe junto com o seu estabelecimento. Eu adianto aqui, ó, quando eu dei um filtrar tudo, observa que veio vários valores aqui. Como eu não coloquei nenhum filtro, ele está somando o que é com sucesso, o que é sem sucesso, o que é transação negada. Então, mas não foi esse valor que eu vendi, porque eu não coloquei os filtros corretos. Caso eu queira ter o valor exato, eu tenho que vir aqui e filtrar exatamente para ter um valor geral. Então, eu aconselho sempre vocês usarem aqui os filtros corretos ou entrar no visão geral para ter esse detalhe. Mas a ideia aqui da venda detalhada é que você pode usar a exportação ou você pode chegar num período ou entrar no detalhe da venda.
Aqui em vendas pendentes, caso o seu estabelecimento tenha alguma transação que ficou pendente, você consegue vir aqui e tratar, né? O estabelecimento consegue vir aqui e tratar a venda, que é confirmar ou desfazer a venda. Usuário pendente, quando você cria a primeira vez o usuário do estabelecimento final, a pessoa que é responsável de representante legal desse estabelecimento, ela tem que vir aqui e aprovar esse usuário para ele poder ter acesso a essa visão de cliente. A gente já falou aqui sobre a plataforma Destacha Plus, como colocar um cliente, e agora a gente vai estar explorando aqui com vocês como que a gente faz para estar preparando o comerciante, instalando o nosso cliente e preparando ele para estar utilizando o nosso TEF. Vamos colocar aqui na prática para vocês como a gente faz aqui essas duas ações, que é instalar o nosso cliente e instalar aqui o driver do PINPAD, conectar lá o PINPAD e colocar lá o estabelecimento para transacionar. O nosso instalador, ele também está no nosso site, no destacha.com.br, lá no item versão de produção, ele vai ter 2 instaladores, tá? O instalador 32 e o instalador 64. Por que desses 2 instaladores? Porque a gente sabe que ainda temos sistemas operacionais em campo com arquitetura 32 bits. Então, a gente teve que separar aqui os 2 instaladores. É importante, quando você for fazer a instalação do nosso cliente, verificar a arquitetura do sistema operacional do cliente. É super simples. Depois que você fizer o download do pacote de instalação, ao descompactar o pacote, você vai rodar o instalador. Ele sempre vai instalar na unidade C, porque a gente não tem instalação fora da unidade C. Você vai clicar no avançar, avançar, avançar. Clicou em avançar, ele vai concluir a instalação. Ao concluir a instalação, ele vai criar para você um ícone, um atalho do nosso cliente. Ao executar esse atalho pela primeira vez, ele vai abrir para você essa telinha, que é o processo de ativação desse PDV, onde você vai informar o CNPJ do cliente que você está querendo ativar e o código de assinatura. Lembra que eu mostrei lá na nossa plataforma, no DTX Plus Visão Partners, que quando você entra na edição do cliente que você fez a assinatura, no item Terminais Destacha, que você vai ter lá o PDV disponível lá para esse cliente, você vai informar esse código de assinatura que estiver disponível aqui no processo de ativação. Ao passar essas informações, você vai clicar em ativar. E ao clicar em ativar, ele vai trazer aqui para você o número que você informou, a razão social do seu cliente e o modo de integração que ele foi homologado aqui com a gente. Ao clicar em confirmar e apresentar a mensagem ativação concluída com sucesso, já está ativo o nosso cliente nesse PDV e a sua automação já consegue falar com o nosso cliente e ao transacionar vai começar a bater as transações para esse CNPJ que você ativou. Uma vez ativado, ele vai apresentar o ícone da Destacha na barra de tarefas aí do Windows, ele vai estar com esse ícone ativo. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura aqui do cliente, principalmente porque vão estar dando suporte aí de nível 1 aos seus clientes. É importante vocês conhecerem como que é a estrutura do nosso cliente. Como eu comentei, o cliente ele é instalado na unidade C, ele vai criar essa pasta VBI Vespag Client. Nós temos uma subpasta chamada .config. Essa subpasta config, ela não pode ser apagada, porque uma vez ativada, ela tem alguns arquivos .dat, aonde tem as parametrizações de ativação. Se você apagar essa pasta, ao executar o cliente, ele vai voltar para essa tela aqui pedindo dados de ativação novamente. Ao você informar os mesmos dados, ele vai dar terminal recuperado. A pasta de log é uma pasta muito importante, porque é através dos arquivos de log que ela vai estar gerando todo o histórico de processamento das transações. Todas as mensagens em que a automação envia para o nosso cliente e o nosso cliente envia para o server, é através desses arquivos de log que nós aqui do suporte podemos entender o que aconteceu em cada venda. Então, toda vez que você for acionar o suporte, precisar de algum apoio, envie esse arquivo de log. Ele é gravado diariamente e depois, quando vira o dia, ele vai criar na pasta arquivada. Dentro da pasta client, a nossa aplicação ela é em Java, esse é o aplicativo, é o nosso próprio client, esse é o arquivo de Java, então às vezes vocês vão estar observando quando a gente faz alguma atualização, a gente renomeia esse arquivo, substitui, e quando você ativa pela primeira vez o client, ele vai criar esse arquivo, que é Vespag Client, underline, o CNPJ do cliente que você ativou, underline loja, underline um número, que é o T001xxx.com.
conf. Esse arquivo é o arquivo de parametrização também da ativação do client. Esse número T001 é um número interno nosso. Quando você entra aqui no DTX, tá vendo que tem aqui um código do PDV? Por exemplo, nesse exemplo, 0012. Lá naquele arquivo, ele vai estar como T0010012. É o número de identificação interno nosso que a gente carimba do terminal que fica aqui pra gente. Quando a gente precisar de coletar algum arquivo, eu vou falar para vocês. É o terminal T001XXX. E você vai saber, através desse arquivo aqui, qual é o terminal que você está acessando. Esse é o endereço de host que o cliente se conecta com o nosso server. Então, você não precisa ter nenhuma VPN lá no ponto de venda. O que o ponto de venda precisa? Ter uma conexão com uma internet segura, uma internet estável. Qualquer oscilação, ele vai dar problema de comunicação e não vai conseguir concluir a venda. Então, caso o ambiente do cliente ele tenha algum falho, algum bloqueio, é importante estar com esse endereço de host desbloqueado, com essas portas aqui desbloqueadas. Você consegue também fazer um teste lá, dando um comando de telnet para esse endereço e essa porta, fechando o telnet, sinal que aquele PDV está conectando com o nosso server, ele está com o processo ok. Esse é o processo do Windows que fica carregado quando o cliente está ativo. Também é preciso o domínio do nosso cliente, destacha.com, está liberado dentro lá se tiver algum bloqueio de infraestrutura do cliente, porque a gente usa no processo de ativação esse integration.destacha.com para fazer o processo de ativação e identificar se esse PDV é válido para fazer transação. Sobre o PIN-PAD, como falamos para vocês, o PIN-PAD ele é fornecido normalmente pela adquirente ou tem um banco por trás que normalmente fornece para o estabelecimento esse PIN-PAD. Normalmente eles são fornecidos por esses fabricantes, que é da Gertec ou da Ingênico. O PIN-PAD ele vem com cabo USB, a gente aconselha a estar sempre conectando na porta traseira, porque a porta frontal do desk ele não traz fonte de energia suficiente para manter o PIN-PAD conectado, então tem que ser na porta traseira. E a gente aconselha a instalar pela primeira vez o driver do PIN-PAD. É só acessar o site do fabricante ou fale com a gente que a gente ajuda vocês a fazer a instalação do driver. Ele coloca algumas DLLs e também ele tem um aplicativo que você consegue ver o status do PIN-PAD, se ele está up ou não, você está pegando na com certo. A Destacha, ela tem aqui uma central de atendimento, que atende de segunda a domingo, através do WhatsApp, que é o nosso 0800. Todo acionamento é registrado através de um chamado, onde a gente registra pela plataforma Desk Manager. Vocês, parceiros, também podem ter acesso a essa plataforma, caso queira acompanhar o chamado, e quiser abrir também pela própria plataforma o chamado. Esse acesso ali, o time de suporte da gente está disponível para toda a equipe de vocês. É sempre via chat, para facilitar a interação, é via um contato ali por WhatsApp. Tem essas duas opções, que basicamente é o suporte e dúvida para novos parceiros ali na integração e tal. Essa é a distinção que a gente faz dos times. Esse é o primeiro botzinho, mas depois vai cair direto para um analista para estar falando com você. Aqui é só uma dica que é sempre, como você parceiro vai estar falando de vários CNPJs, né? É importante sempre que você for acionar, dizer que você é o parceiro, informar o CNPJ do estabelecimento final que você está tratando, trazer o máximo de informações para a gente conseguir chegar numa análise mais assertiva e mais rápida. Mensagem de erro, se tiver print, vídeo, se for de uma venda, qual o valor da venda, que data que aconteceu, qual foi a bandeira, o máximo de informações é importante. E sempre é importante trazer o log do nosso cliente para a gente conseguir visualizar aí o fluxo transacional. A gente sabe que os primeiros dias da operação, né, vocês parceiros que estão iniciando aqui com a gente, aqui com a Destacha, é um processo desafiador, inclusive para quem já utilizava outra plataforma e está migrando aqui para a Destacha. E vão surgir muitas dúvidas, então a gente aqui como Destacha, a gente tem um time de operação assistida, onde vamos estar criando um grupo de WhatsApp exclusivo, dedicado para vocês nessa operação, ao estar auxiliando vocês nessa jornada como parceiro, tá? Orientando vocês como acessar o portal, como incluir o cliente, qualquer dúvida no preenchimento. Deu erro na credenciadora, Dani, que erro que é esse? Eu estou implantando, acessa comigo pela primeira vez, me ajuda a instalar, me ajuda a configurar. Então, nesses 60 primeiros dias, a gente vai estar com esse canal exclusivo por um WhatsApp convencional. Vai estar eu nesse grupo, vai estar o próprio Couto, alguém do comercial que fechou com você, e vão estar aqui o meu time de operação assistida, tá o próprio Lucas, e não sei se o Gabriel está aqui junto, mas são os dois analistas aí que vão estar no dia a dia conversando com vocês,
utilizem esse grupo para estar tirando essas dúvidas e estar auxiliando vocês. Esse grupo vai ficando em horário comercial, mas claro, fora do horário comercial, qualquer dor de barriga, qualquer necessidade, pode chamar o 0800 de suporte, que eles também vão poder ajudar vocês. Mas exclusivamente nesses primeiros 60 dias, a gente quer treiná-los e deixar vocês expert na ferramenta, apoiando vocês, tirando todas as dúvidas exclusivamente para que vocês estejam aptos a poder utilizar a plataforma, acostumar aqui com a gente, para depois a gente excluir aí o grupo e vocês ficam aí pelo canal do 0800, normalmente aí pelo time de suporte. Falando aqui um pouquinho do faturamento, nós temos 2 modelos de faturamento. A gente pode faturar diretamente o estabelecimento, o comerciante, e repassar para você, parceiro, o que a gente tem de repasse. Ou a gente pode faturar diretamente você, parceiro, que aí é a automação, tá? Nós temos essas 2 formas de faturamento. O nosso faturamento, ele ocorre todo dia 25, então o boleto vai estar com o vencimento dia 25 e a nossa data de corte é dia 15. Tudo que aconteceu até o dia 15 vai ser faturado no dia 25. A partir do dia 16 para frente vai ser faturado para o próximo mês. Agora vem aqui algumas dicas importantes que a gente gosta de mencioná-lo, de experiência nossa aqui no dia a dia. Se você estiver aqui fazendo a migração de algum cliente de outro TEF para cá, a pergunta é, eu posso aproveitar o número lógico desse cliente que já está utilizando o TEF de outro lugar para cá? Sim, pode, a gente tem experiência com isso. Utilize esse grupo de operação assistida desse momento aqui, nesses primeiros 60 dias, façam essas migrações, a gente está aqui para poder apoiá-los. A gente tem contato direto com as adquirentes, a gente pode ajudá-los a forçar uma carga de tabela, enfim, você não precisa estar trocando o número lógico, a gente consegue fazer essa migração muito bem assistida aí com vocês. Cada adquirente, ela tem um contato diferenciado e cada credenciadora, né, cada adquirente, ela gera um número de identificação, né, que seja número lógico, Tony Code, número de terminal, cada um tem o seu padrão e aqui a gente tem um exemplozinho de como que o pessoal pode enviar para vocês e para o estabelecimento o padrão de cada credenciador. Falando um pouquinho sobre transação negada, né, quando a transação não é autorizada, é importante você, parceiro, acessar lá o relatório do DTX Client, visualizar lá em vendas detalhada. A transação bateu lá e ela foi negada, a credenciadora, por algum motivo, ela consultou lá o banco emissor e por algum motivo alguém não autorizou. E vai ter lá, passando o mouse no código, vai ter o motivo da não autorizada. Se tiver acontecendo o mesmo código para todas as bandeiras, para todos os cartões, levante a mão que tem algo estranho que está acontecendo. Mas se for um ou outro cartão, aí é um motivo de restrição do próprio cartão do cliente, tá? Aí não tem muito o que a gente fazer. Tem que, ao menos, orientar o estabelecimento que há uma restrição do próprio cartão do cliente. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha aqui para passar para vocês. Queria já deixar aqui o meu agradecimento pelo tempo de vocês. Estou aqui empolgada para conseguir, junto com vocês, possa evoluir junto nessa jornada e me coloco aqui à disposição no que for necessário. Pessoal, obrigado aí pelo tempo também. Estamos aqui junto para crescer com vocês. E dúvidas, vai estar o time aqui, todo mundo aí para apoiar vocês, tá bom? Valeu, obrigado.